Olá, irresistíveis! O que acontece quando o povo de Deus tenta agir sem a sua direção? Neste capítulo 4 de 1 Samuel, Israel enfrenta uma dura derrota e a Arca da Aliança é capturada pelos filisteus. Vamos descobrir as lições profundas que esse evento traz para a nossa fé hoje em dia? Então, vamos ler juntos, eu te convido. Deixe o seu like e, ao final, compartilhe com quem você ama. Então vamos ler o capítulo 4. A palavra de Samuel veio a todo Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer. E os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. E quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Quando o povo voltou ao arraial, os anciãos de Israel disseram: Por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz do júbilo e disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, comportem-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Então os filisteus lutaram. E Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Hofnis e Finéias, foram mortos. Então, um homem de Benjamim, saído das fileiras, correu e ao mesmo dia chegou a Siló. Ele havia rasgado as suas roupas e espalhado terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira perto da entrada, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois que o homem entrou na cidade e deu a notícia, toda a cidade começou a gritar. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: Que alvoroço é este? Então o homem correu e deu as notícias a Eli. Ora, Eli estava com 98 anos. Os seus olhos já não se moviam e ele não podia ver. O homem disse a Eli: Eu venho da frente de batalha. Eu fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou-lhe: O que aconteceu, meu filho? Então o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus. Houve grande matança entre o povo. Além disso, seus dois filhos, Hofni e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto ao portão da cidade. Quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado e havia julgado Israel durante 40 anos. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu estas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada e de que seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que ajudavam disseram: Não tema, porque você teve um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de Icabô, dizendo:
foi-se a glória de Israel. Ela disse isto porque a arca de Deus havia sido tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Uau! Este capítulo que acabamos de ler relata uma das terríveis derrotas de Israel perante os filisteus. Após perderem a batalha inicial, os israelitas decidiram levar consigo a Arca da Aliança, pensando que ela iria garantir a vitória. Contudo, sem a presença real de Deus, Israel sofre outra derrota esmagadora, com 30.000 soldados mortos, e a captura da arca pelos filisteus. Hofni e Finéias, os filhos perversos de Eli, morrem na batalha, cumprindo a profecia contra a casa de Eli. E ao ouvir as notícias, ele cai da sua cabeceira e morre. E também a esposa de Finéias dá à luz uma criança que chama de Icabode. E em algumas versões, como eu li aqui na Almeida Revisada, é Icabô. Mas a forma correta é Icabode, que é um nome próprio hebraico, que aparece na Bíblia. E que significa, onde está a glória? Ou não há glória? Ou acabou a glória? Então, que lições nós podemos tirar desse capítulo para aplicar na nossa vida? Bom, em primeiro lugar, a Arca da Aliança era apenas um símbolo da presença do Senhor. Israel errou ao confiar em um objeto sagrado em vez de buscar a Deus em arrependimento e obediência. Sem Deus, as nossas batalhas são perdidas. A presença dele é muito mais importante do que qualquer símbolo religioso, seja ele qual for. A derrota de Israel evidencia a consequência de agir sem a direção do Eterno. Consequências do pecado na liderança espiritual mostram a morte de Hofni e Finéias, refletindo o juízo sobre os líderes corruptos e negligentes. Deus não é manipulado nem influenciado por rituais externos. Ele age conforme seus propósitos. Nós precisamos ter reverência à santidade do Senhor. E aí eu te pergunto, o que a derrota de Israel nos ensina sobre a importância de buscar a Deus com sinceridade e não ficar confiando apenas nos rituais externos? Pensa nisso. O que o episódio da Arca da Aliança capturada pelos filisteus revela sobre a santidade e sobre a soberania de Deus? Reflita, anote. Como é que hoje em dia você pode evitar depender mais de símbolos religiosos e praticar uma verdadeira fé ativa? Reflita bem sobre isso, porque isso é muito importante. Vamos conversar com o Pai? Senhor, se nós tivéssemos noção do poder da Tua justiça e do Teu julgamento, não ficaríamos buscando a inutilidade de rituais sem ter uma vida espiritual verdadeira com o Senhor, Pai. Porque o Senhor nos ensinou neste capítulo que a Tua santidade e a Tua soberania estão acima de qualquer símbolo religioso. Obrigada, Pai. Obrigada. Nós chamamos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém.